Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje, dando continuidade no nosso estudo, nós vamos falar sobre ação penal. Ação penal é matéria que está lá no direito processual penal, mas também está aqui no direito penal, certo? Por quê? Porque a ação penal carrega consigo alguns efeitos que influenciam dentro do direito material. Então, por essa razão, nós estudamos a ação penal tanto no direito penal quanto no direito processual penal. Nós vamos encontrar a ação penal a partir do artigo 100 do Código Penal, com algumas disposições aí. Primeiro, antes de qualquer coisa, o que é a ação penal? A ação penal é um instrumento por meio do qual o Estado vai materializar o seu direito aí de aplicar a punição, o seu ius puniendi, certo? Então, a ação penal é um instrumento por meio do qual o Estado, na maioria das vezes pelo seu representante, raríssimas vezes nós vamos ver que não necessariamente é o representante quem toma a frente, mas na maioria das vezes pelo seu representante, vai buscar aplicar a sanção penal ao indivíduo que pratica a infração penal, seja ela crime ou seja ela a contravenção penal, ok? E a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem aí duas espécies de ação penal. Nós vamos encontrar a ação penal pública, ação penal pública e ação penal privada. Então, nós vamos ver duas espécies de ação penal. Ação penal pública e ação penal privada. 90% dos casos são aqui de ação penal pública. Só 10% aí restam para ação penal privada. A ação penal pública é aquela cujo titular da ação, a parte autora da ação, é o Estado, representado por meio do Ministério Público. Então, o Ministério Público é parte aqui no direito penal, no direito processual penal, representando quem? A vítima? A sociedade? Não, representando o Estado, certo? E a ação penal privada é aquela de competência aí do indivíduo que sofre a ofensa da vítima ou do seu representante legal, certo? Dentro dessas ações penais pública e incondicionada, nós vamos encontrar algumas subespécies. A ação penal pública pode ser incondicionada, ação penal pública incondicionada, ou pode ser ação penal pública condicionada, ok? Ação penal pública condicionada. Já a ação penal privada pode ser personalíssima, pode ser também a ação penal propriamente dita, ação penal privada propriamente dita, ou pode ser a ação penal subsidiária da pública. Talvez não esteja cabendo aí, mas nós vamos adequar para você na nossa tela depois, ok? Então, a ação penal pode ser pública ou privada. Dentro da privada eu tenho a incondicionada e eu tenho a condicionada. Dentro da pública, a incondicionada e a condicionada. Dentro da privada, personalíssima, propriamente dita e subsidiária da pública, certo? Como é que funciona isso aqui, gente? A regra é que toda ação seja penal pública incondicionada. Esta é a regra, que a ação penal seja pública incondicionada, ok? Em alguns casos, a ação penal pública vai depender de uma condição. Que condição é essa aí, professor, que ela pode depender? Pode ser que ela dependa de uma representação do ofendido, que nós vamos falar depois, ou de requisição do ministro da Justiça, certo? Então, quando eu classifico a ação penal pública em incondicionada e condicionada, eu estou me referindo
a exigência de uma condição de prosseguimento da ação. Ou seja, a ação penal pública incondicionada é de competência do Ministério Público, que representa o Estado, e neste caso aqui não se exige nenhuma condição. O Ministério Público pode iniciar a ação penal. Lá no direito processual penal, a gente vai aprender que em alguns casos o Ministério Público deve iniciar a ação penal, certo? Na grande maioria desses casos. A pública condicionada é aquela que vai exigir uma condição do Ministério Público para que ele inicie a ação. Qual seria essa condição? Para alguns crimes, vai exigir uma representação do ofendido, da vítima aí, certo? Essa representação, nós vamos falar daqui a pouco, é um processo que exige aí a sua capacidade de autorizar o início da ação penal, e nós vamos ver situações em que caberá ao ministro da Justiça requisitá-la, certo? Na ação penal privada, personalíssima, a modalidade de personalíssima é aquela que somente a vítima, o ofendido, é que pode ser o autor da ação. Não admite aí representante legal, certo? Nós vamos ver só um caso até agora desse na legislação, que é o que está nesse artigo aqui, ó, que é a vítima que foi enganada no casamento, certo? É o único caso para se utilizar a personalíssima. A propriamente dita é aquela que o ofendido ou seu representante legal pode propor, e a subsidiária da pública é aquela que é pública, mas por inércia, por omissão do Ministério Público, o ofendido pode vir e instaurá-la, dar início a ela, certo? Então, nós vamos ver estas condições aí que refletem a ação penal, ok? Sobre o tema ainda, sobre a ação penal pública e privada, quero destacar com vocês algumas situações aqui, certo? Existe um documento que é uma petição que dá início a estas ações. A petição inicial aqui no direito penal e também no processo penal tem um nome específico, viu, gente? Para a ação penal pública, essa petição recebe o nome de denúncia. Denúncia. Denúncia, então, é a petição inicial na ação penal pública. Ela é feita, ela é confeccionada, ela é assinada pelo Ministério Público, tá, gente? Denúncia não é aquele negócio de ligar no 190, não. Para nós aqui, operadores do direito penal, denúncia é a petição inicial, é o documento do Ministério Público, e só ele pode fazer isso para iniciar a ação penal pública, ok? Na ação penal privada, o documento que nós utilizamos aqui é a queixa-crime. Queixa-crime, então, é a petição inicial que dá início na ação penal privada. A queixa-crime é feita, é confeccionada aí por alguém que tem capacidade postulatória, o advogado, né, por exemplo, representando aqui a parte ofendida, a vítima, que aqui na ação penal privada recebe o nome de querelante, ok? Então, sempre que nós verificarmos essa expressão, querelante significa que é o indivíduo que foi o ofendido ou representante legal deste que está propondo a queixa-crime na ação penal privada. Professor, tem a ver com a queixa lá da delegacia? Vou registrar uma queixa? Não tem a ver com a queixa lá na delegacia. Aquilo ali é uma notícia de um crime. O boletim de ocorrência é uma notícia crime, certo? Aqui nós estamos falando de queixa-crime como petição inicial que é utilizada na ação penal privada, ok? A representação, como nós já dissemos, é um requisito, é um instrumento que gera aí condição de procedibilidade
para que o Ministério Público ofereça a denúncia na ação penal pública, certo? Ainda atinente a isso, nós vamos destacar o seguinte: existem alguns prazos para que essa ação possa acontecer, seja ela pública ou privada, certo? E aí, como é que o legislador estabeleceu isso? Nos casos de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público tem aí até o prazo que nós vamos estudar no próximo momento, até o prazo prescricional para oferecer essa denúncia, certo? Então, da data que ocorreu o crime, até quando ele pode oferecer essa denúncia? Até aí encerrar aí o prazo da prescrição do crime, certo? Então, quando a gente fala em denúncia, eu vou me atentar para o prazo da prescrição, certo? No caso da ação penal privada, para o oferecimento, eu não falo em prescrição, eu vou falar em decadência. E a decadência também se aplica para o oferecimento da representação. Então, olha só como é que fica isso. Aconteceu o crime. Quanto tempo o Estado tem para poder iniciar essa ação penal? O oferecimento da denúncia pode ser enquanto não tiver prescrito o crime, tema que nós vamos falar muito em breve. Agora, se for ação penal privada, o prazo é chamado de prazo decadencial. E de quanto é esse prazo, professor? Para a queixa-crime ser oferecida ou a representação autorizar aí na ação pública condicionada, o prazo decadencial será de 6 meses contados a partir do momento que o ofendido ou seu representante legal sabem quem é o autor do fato. Tomem cuidado em relação a isso. Alerta! Não é 6 meses da data do crime. Pode ser a data do crime se o ofendido, aí a vítima, o querelante ou o representante souberem aí quem é o autor do fato, o autor da infração, ok? Então, o prazo de 6 meses é contado a partir do momento que se sabe quem é o autor do fato, ok? É muito importante dizer que esse prazo é um prazo do direito penal. O que é que significa isso? Não segue a contagem lá do processo civil, de dias úteis, nada disso. Nós estudamos a contagem de prazo lá no Direito Penal 1. É bom dar uma revisada aí, porque pode ser que caia questões aí em avaliações futuras que a contagem de prazo penal seja exigida, certo? Nessa contagem eu incluo o primeiro dia e se o último dia cair em feriado, dia santo, seja o que for, não prorroga para o próximo dia útil, certo? É contado pelo calendário, direto, inclui o primeiro dia na contagem, descobrir quem é o autor do crime hoje. Começa hoje essa contagem e no último dia não interessa se vai cair em feriado ou dia não útil de um modo geral, certo? Então, decadência é a perda do direito de propor a queixa-crime ou a representação para os crimes de ação penal pública condicionada. A decadência, como efeito jurídico, gera aí uma causa impeditiva do direito de ação. Se ocorrer a decadência, então, nós temos aqui uma causa que impede o direito de iniciar a ação penal privada e o direito de iniciar a ação penal pública condicionada a esta representação, ok? Dentro da ação penal pública condicionada, que é aquela que o indivíduo representa para que o Ministério Público possa agir, é possível que a vítima, o ofendido, volte atrás
se retrate aí, retire a sua representação, ou como popularmente as pessoas às vezes falam, retira a queixa lá contra o outro indivíduo. É possível isso acontecer? Até é possível, desde que a representação, e esse é o termo adequado, viu gente? Desde que a representação seja retratada antes do Ministério Público oferecer a denúncia. Ou seja, se o indivíduo foi lá vítima, foi na delegacia ou foi até o Ministério Público, assinou o documento da representação para que o Ministério Público processe o infrator, ele pode, a vítima, o ofendido, pode voltar atrás? Pode, por meio da retratação da representação, desde que o Ministério Público não tenha ainda oferecido a denúncia, não tenha protocolado a petição da denúncia para iniciar a ação penal. Uma vez protocolada, aí já foi, não dá mais para retratar, ok? Existem ainda outras duas causas que geram um efeito no direito penal. São causas que extinguem a punibilidade, assim como a decadência, que nós vamos falar aqui. São aplicadas aos casos de ação penal privada e também a possibilidade da ação penal pública condicionada no que se refere à representação, certo? A primeira das causas é a renúncia. A renúncia é também uma causa impeditiva do direito de ação. A renúncia é a hipótese onde o querelante aqui na ação penal privada abdica, abre mão do seu direito de iniciar a ação, de oferecer aí a queixa-crime. A renúncia pode se dar de duas formas: renúncia expressa e renúncia tácita. Expressa quando, por escrito, manifesta claramente que não tem o interesse em processar criminalmente o indivíduo, certo? E a tácita é quando pratica algo ou ato, melhor dizendo, que é incondizente ou incompatível com a questão de processar o outro. Por exemplo, eu sofro um crime de ação penal privada e aí, nesse caso, passa-se ali 2 semanas, 1 mês, sei lá, eu já estou convivendo com o infrator, a gente está fazendo churrasco, um está indo na casa do outro, a gente já voltou a ser amigo, já se abraçou, já está tudo bem. Isso é uma hipótese de renúncia tácita, certo? A renúncia precisa acontecer antes do oferecimento da queixa-crime e é uma causa, então, impeditiva do direito de ação, que nós vamos aprender no nosso próximo capítulo aí, é uma das causas que extingue a punibilidade. Outra causa que extingue a punibilidade é o perdão do ofendido. O perdão do ofendido já acontece depois que a queixa-crime foi protocolada. O perdão do ofendido é só para ação penal privada. E como funciona o perdão do ofendido? É até interessante o perdão do ofendido. É a hipótese aí onde o autor da ação, o querelante, o que foi vítima, oferece aí para o autor do fato, para o criminoso, o perdão, certo? Esse perdão pode ser também expresso ou tácito, ok? Só que o perdão tem uma qualidade muito interessante. É preciso que o réu na ação penal privada aceite o perdão do querelante. O réu da ação penal privada recebe o nome de querelado, ok? Então, o perdão do ofendido é a hipótese onde o querelante, o autor da ação penal privada, oferece o perdão ao querelado, o criminoso. E o querelado precisa aceitar este perdão. Mas, professor, o cara comete crime, a vítima perdoa e ele ainda tem que aceitar? Tem que aceitar. Sabe por quê? Porque de repente ele quer provar a inocência dele na ação penal privada. Ele quer demonstrar que ele não praticou o crime, ele tem o direito de defesa. E aí o perdão não vai fazer coisa julgada no direito penal.
não vai fazer coisa julgada em matéria criminal. O perdão vai fazer a coisa julgada no direito material, no direito penal, mas não faz no cível. Então, o oferecimento do perdão do ofendido aqui não impede uma reparação de natureza cível. Então, pode ser que o querelado não aceite o perdão aqui oferecido pelo querelante e, por esta razão, o querelado deseja prosseguir a ação até para comprovar a sua inocência, certo? Um último detalhe, gente, quando tiver mais de um indivíduo aí na categoria de querelado, quando a gente tiver, por exemplo, aqui pluralidade de querelantes, de querelado, querelantes autores, se eu tiver vários, um ofereceu o perdão, não interfere no direito dos outros querelantes de não oferecer, certo? E se eu tiver mais de um querelado, se um querelante ofereceu perdão para um querelado, este perdão tem que ser estendido a todos os demais também, ok? Tem que ser estendido. Gente, a matéria de ação penal é fácil, é simples, mas vai exigir de vocês uma leitura maior. Ok? Só faltou explicar uma coisa, né, professor? Quando é que eu uso ação penal pública e quando é que eu uso ação penal privada? Olha como é fácil isso. O Código Penal ou a legislação penal especial vai apontar para você que tipo de ação é utilizada ali, certo? Quando o Código Penal indicar que é uma ação penal privada, ele vai dizer assim, ó, somente se procede mediante queixa. Ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Quando for ação penal pública condicionada à representação, o Código Penal vai dizer assim, ó, somente se procede mediante representação. E quando ele não fala nada, automaticamente a ação penal pública incondicionada, ok? Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Estude, tira dúvida, tá chegando a nossa avaliação, tá chegando o momento aí da gente testar os seus conhecimentos sobre isso, ok? Obrigado e até mais!